quando a gente aprende sobre os nossos comportamentos, porque quando a gente tem um problema em casa de droga, de comportamento, a gente não muda o comportamento do outro, a gente muda o nosso comportamento de forma que a nossa mudança gere desconforto no outro e ele queira mudar. Porque, gente, as pessoas só mudam quando elas querem, tá? E aí é que entra o trabalho lindo de Amor Exigente. E eu disse droga de comportamento porque Amor Exigente é conhecido por ser um grupo que cuida de dependentes químicos. Mas não é só falar da droga, da dependência química, de substância ilícita. Tem gente que não usa nada, mas tem um comportamento péssimo e que adoece a família. A gente tem ouvido cada vez mais o termo relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. Isso é o quê? Droga de comportamento. Aí você, minha amiga, que está vivendo esse drama e muitas vezes está se sentindo anulada em casa, humilhada em casa, machucada emocionalmente, vá para um grupo de Amor Exigente porque você vai encontrar acolhimento e força para mudar o seu comportamento. Agora, se você tem um problema com substâncias ilícitas ou substâncias lícitas, jogo, compulsão por pornografia, compras, enfim, não importa qual seja, Amor Exigente também é para você, tá? Grupos de auto e mutuajuda, fantástico, e que funciona há mais de 40 anos. E para a gente falar sobre mudanças comportamentais, eu recebo hoje Luiz Fernando Calduro, que é diretor de grupos de Amor Exigente, e Viviane Moreno da Silva, que é voluntária de Amor Exigente. Sejam bem-vindos. Viviane, muito prazer em recebê-la. Obrigada por estar aqui com a gente. Cláudia, Luiz, cada vez melhor, não é? Graças a Deus, senta ali no sofá, Vivi. Em especial nesse mês de abril, não é, Cláudia? Você sabe que o Amor Exigente tem um trabalho lindo no mês de abril, que é tornar as nossas vidas e as vidas de nossas famílias mais funcionais e terapêuticas. Por quê? Porque nos alerta que nós devemos exercer, cada um de nós, o seu papel dentro da família. A mãe no papel de mãe, o pai no papel de pai, o filho no papel de filho, a avó no papel de avó, avô, etc. e tal. Porque o que a gente percebe hoje, Cláudia, e sempre também, que as pessoas acabam querendo vivenciar o papel do outro. Então, o filho acaba querendo ser o pai, a mãe acaba querendo ser o filho, a avó querendo ser a sei lá o quê. E aí vira uma bagunça, Cláudia. E aí o Amor Exigente diz assim, pais e filhos não são iguais. Ou seja, qual é a nossa diferença, já que todos nós somos seres humanos e temos uma série de características em comum, inclusive ser filhos da Divina Majestade. Mas a nossa diferença é na função. Então o pai tem que exercer a autoridade de pai. Eu fiquei no Amor Exigente por causa do mês de abril, Cláudia, porque eu cheguei querendo ser amigo dos meus filhos, eu cheguei muito permissivo e os meus filhos não tinham pai. Aí o Amor Exigente me ensinou, você precisa ser pai para que os seus filhos possam ser filhos. E os filhos precisam ser filhos, eles têm que estudar, eles têm que aprender, eles têm que fazer as tarefas de cooperação dentro de casa. E isso vai dando uma repaginada na nossa família. Quando você fez a sua abertura tão simpática, que a gente agradece sempre, Cláudia, você estava falando de famílias e que não precisa ter drogas dentro da família. Nós não estamos falando de drogas, nós estamos falando de comportamento. Nós estamos falando de assumir o seu papel. Então, obrigado, Cláudia, por estarmos aqui nesse mês de abril, que é o mês que mais me encanta. Porque se você exercer o seu papel, que está desenhado para você dentro da sua família, a sua família vai ficar terapêutica e funcional. Olha que importante. O mais importante é que no Amor Exigente você aprende o que é que faz uma mãe, o que é que faz um pai, não é, Vivi? É verdade, Cláudia. Você é mãe. Eu sou mãe, sou vó. Já é vó. Vó. E aí, como é que foi essa questão de ocupar o seu papel dentro da sua família? Você precisou aprender ou você já veio prontinha? Não. Eu cheguei toda, como eu diria, esmigalhada, né? Sem exercer esse papel de mãe e o de vó, que é tão importante, né? Mas veja, a gente ora já não tinha feito o papel de mãe ali, trocando, que nem o Luiz Fernando falou agora, trocando esses papéis. E aí eu fui no Amor Exigente aprender
a ocupar o meu lugar como mãe e como avó. E foi muito bom, porque lá a gente foi aprendendo atitudes práticas do dia a dia, mas que no geral tem uma grande diferença. Então, muitas das vezes a gente não dá valor para coisas pequenas, mas no dia a dia, as coisas pequenininhas vão fazendo uma grande diferença no lar, na paz, na comunhão que você vai tendo com a filha, com o filho, com o neto. E eu acho isso muito importante, a gente estar num grupo que te apoia, que te acolhe, que segura a mãozinha ali um do outro e fala, olha, eu estou aqui com você, uns já passaram por isso, aí você se fortalece no depoimento, na partilha dele ou dela, e outros estão assim como eu, chegando, e aí a gente vai se ajudando. Quem já chegou foi ajudado, quem já está lá há um tempo está ajudando quem está chegando. Então, isso é muito importante, a gente ver a realidade do dia a dia que dá certo, dá muito certo. Agora, você tocou num ponto interessante, né? Que é a questão de ser mãe e ser avó. Uma vez eu ouvi alguém falar uma frase até muito bonita, não lembro exatamente, mas que ele queria dizer que se você não for mãe, se você não exercer seu papel de mãe, os seus netos serão seus filhos. Né? E aí você acaba sendo mãe do neto. Aí eu tô aqui pensando, e dá para mudar essa história depois que você não exerceu o seu papel de mãe e aí você olha para sua família e você fala, gente, eu tô sendo mãe dos meus netos e não vó dos meus netos. Dá para mudar isso? Dá. Mudei no amor Você exigente. viveu isso? Mudei isso no amor exigente. Eu sou prova viva, testemunha real, né? Não é artificial, não é IA. Eu sou prova viva. Quem chegar lá pode me conhecer, abraçar, que dá. Os papéis estavam trocados quando eu cheguei lá e com atitudes simples, com as ferramentas que o grupo vai nos mas eu vou querer saber mais. Não vai ser só assim, passando, não. Pode abrir esse coração aí. Nós estamos de mecânico hoje, né, Cláudio? Falou de ferramentas. Eu quero saber. Como é que usa essas ferramentas. No amor exigente, existe o sigilo, o que é compartilhado no grupo, fica no grupo. Agora, quando o voluntário decide vir aqui eu vou esmiuçar. Porque eu preciso ajudar também a quem está em casa, né? Com algumas dicas. Claro que nada exclui a necessidade de você ter o seu grupo, participar do seu grupo, dividir na partilha com o seu grupo. Mas só para as pessoas que estão entenderem um pouquinho, como é que era a situação antes? Você falou que cada um ocupava o lugar errado. Explica melhor. Por exemplo, o meu neto ficava 100% comigo. E aí, lá no Amor Exigente, a gente foi aprender o não. Ou palavrinha bonita, né? Um não, que muitas das vezes a gente não sabe. Então, ficava com dó ali da minha filha, coitada, tadinha, não vai dar conta, né? O bebê é muito pequeno. E eu fiquei ali o tempo todo querendo pegar o meu neto. Peguei o meu neto para mim, ó, que loucura. Levou para sua casa. Levei para minha casa, como esses memes da internet. Sei. Eu fiz igualzinho, eu levei o meu neto para minha casa. Gente, que delícia, né? Mas não, isso não é funcional, não é funcional, né? Isso na prática eu estava tirando dela a responsabilidade de uma pessoa adulta. Então, quando eu aprendi a falar o não, e a gente tem vida depois do não, existe vida, a mãe não se culpa, eu continuei sendo vó, mimando como toda avó quer mimar. Mimando, dando presentinho, levando para passear, mas lá com a mãe. Então, foi para a mãe, passei para a mãe, toma que o filho é teu, como diz no popular, e pegando aos finais de semana. Delícia, delícia! Então, a paz retornou. E ela, então, pôde exercer o papel de mãe e eu de vó. Então, foi assim, aprendendo a primeira ferramenta, falar o não, que muitas das vezes a gente acha que minha filha vai me rejeitar, vai achar que eu sou uma péssima mãe, uma péssima avó. E não, ela super entendeu, ela continua exercendo o papel de mãe e eu de vó. Então foi maravilhoso, maravilhoso. Olha só o que estava implícito aqui na fala da Vivi. Ela pensou, tadinha da minha filha, né? Ela não vai dar conta. Quando a gente faz pelo outro o que o outro é capaz de fazer, a gente diminui o outro. Os nossos filhos não são coitadinhos. Os nossos filhos são seres capazes de fazer escolhas e de lidar com as consequências. Os nossos filhos são capazes de desempenhar o papel que eles têm que desempenhar na vida.
de profissional, de mãe, de pai, né? Então a gente tem que lembrar disso. Porque senão a gente faz com que o outro se sinta humilhado. Mesmo que os nossos filhos façam de uma forma diferente que nós poderíamos imaginar que deveria ser feito. Mas eles vão ter que passar por essa experiência, né, Cláudia? Assim como nós passamos a experiência de ser pai e de ser mãe. Então, o amor exigente nos liberta, Cláudia, porque eu sou testemunha aqui, olha, tinha uma certa pessoa que eu conheço que até ao grupo ia com o bebezinho no colo. Compartilhava com o bebezinho no colo. E era uma delícia, porque um bebezinho no nosso colo é a coisa mais Não, gostosa que tem. E o grupo ficava babando. Mas aí eu tenho que te fazer uma pergunta, Vivi. Você ficou com medo de devolver essa responsabilidade para sua filha também, não no sentido dela te julgar, mas também no sentido dela não ser tão eficiente quanto você? Exatamente, exatamente. E faço minhas palavras do Luiz Fernando. Fiquei com medo porque, na verdade, o oculto era assim, de que eu achasse que ela não fosse fazer, eu não queria que ela fizesse do jeito dela, né? Queria que repetisse os meus padrões. Uma das coisas que a gente aprende lá no Amor Exigente é que é muito também cultural, né? A gente querer repetir os padrões dos pais, dos avós. Foi bom naquele momento, foi para mim naquele momento fazer com ela quando eu era mãe. Mas agora ela é a mãe, agora ela vai exercer com ele do jeito dela. E eu aceitei. E se fizer errado, o filho é dela, Deus que deu, Deus cuida e vai, eu acho que frutificando coisas boas dentro do coraçãozinho dele também. É aquilo que ele tem que aprender. Isso, né? isso. E a gente vai aprendendo com quem faz diferente também, né, Cláudia? Porque muitas vezes nós chegamos no grupo com essas características da codependência, que é exatamente você querer controlar as pessoas, fazer com que as pessoas façam o que você quer que elas façam, na hora que você quer que elas façam. E aí, quando você percebe que isso é um comportamento doentio, você muda o seu comportamento. Porque, claro, né, Cláudia, que nós falamos toda segunda-feira aqui, nada muda se eu não mudar. Então, o grupo não foi para a filha da Vivi, o grupo foi para a Vivi. Quando a Vivi muda o comportamento dela, a filha também vai ter que mudar. E o neto também, e a família toda. E isso é o sexto princípio básico do amor exigente. O comportamento de um afeta o comportamento do outro. Mas eu tenho uma dúvida, Luiz. Eu sinto que tem alguém em casa agora que tem a mesma dúvida que eu. E quando a avó tá com o neto, porque a filha ou o filho, de fato, podem colocar a vida desse neto em risco pelo uso de substâncias ilícitas, por violência doméstica, por abuso de qualquer uma dessas coisas que seja. Pode ser até lícita, mas o álcool também. Sim, Cláudia, aí é totalmente diferente. Não é? Aí, às vezes, até casos que a justiça determina a guarda da criança para a avó e o avô. Mas aí eles não vão mais ser, naquele momento, avô e avó. Eles vão ser os pais da criança. Entendi. Porque está na ausência do pai e da mãe. E isso é muito comum. Mas nós estamos falando, não, de presença de pai e mãe e a gente querer fazer. Por exemplo, nós estamos falando aqui de pai e mãe, de avô e de avó. Mas você recebeu na semana passada o Miguel e a Romina para falar de grupos de cônjuges. E está aí também outra questão que dá confusão no casamento. Quando o marido ou a mulher assumem papéis diferentes. É muito comum que a mulher se torne mãe do marido. Porque ela quer controlar, ela quer saber onde ele vai, onde ele foi, do jeito que ele voltou. E ela faz a comida dele, ela compra a roupa dele, compra a meia dele. E ela vira mãe. E o marido deixa de ser marido para ser filho da mãe, da esposa, que agora já não é mais. Então, Cláudia, o amor a gente vem dizer, não, olha, marido é marido, mulher é mulher, mãe é mãe, vó é vó, sogro é sogro, sogra é sogra. E isso é até na nossa vida profissional, né, Cláudia? Quando a gente vai trabalhar, tem um grupo de trabalho, a gente vai encontrar um departamento que tem uma chefia, o chefe é o chefe. Você não pode assumir o papel de chefe sendo funcionário. E o chefe não pode assumir o papel de funcionário. E nas igrejas a mesma coisa. Já pensou se a gente resolvesse fazer o papel do padre ou do pastor e o pastor e o padre fazerem o papel do fiel? Cada um tem um papel na sociedade. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para a Vivi.
Você chegou lá no Amor Exigente e te falaram, não, você devolve seu neto, aí você foi e falou, tá bom, vou devolver, boto na mala, leva ele de volta? Daqui a pouco você conta como é que foi esse processo interno e quais foram as primeiras mudanças que você precisou realizar. Tá bom? Ó, deixei uma pergunta para vir, já tô com meu telefone na mão. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar também. Fiquem à vontade no Vida Melhor Oficial, tá? Tô de olho aqui no Instagram. Quais foram as primeiras mudanças que você precisou fazer no seu comportamento até chegar no objetivo principal, que era ter uma família funcional? Você ser avó e deixar sua filha ser mãe. Então, Cláudia, não é nada fácil para o coração, né? Uma coisa que você estava falando, a gente também fala muito e tem essa parte no grupo, é a espiritualidade. Então, quando a gente está desenvolvendo isso, entendendo, entregando coisas, cada um na sua religião, mas eu falo para Deus, né? Então, entregando para Deus, confiando de que vai dar tudo certo, desenvolvendo, ouvindo isso, se fortalecendo. Quando um fala da sua espiritualidade, o que passou isso na sua vida, como superou com o filho, isso foi me dando força, foi me dando força. Então, eu fui juntando forças para mudar ele de creche, transferir ele da creche onde estava, do ladinho da minha casa, para onde ela mora, do lado dela. Então, isso daí eu fui confiando em Deus de que tudo daria certo, do mesmo jeito que ele estava sendo bem cuidado aqui, ele ia ser bem cuidado lá, ninguém quer o mal da criança, nem as pessoas, as tias da creche, nem ela, e eu ia continuar salvando se alguma coisinha acontecesse, né? Ô mãe, né? Aquele que você dá, o filho dá o grito, você sai correndo, é isso. Vovó, quero ir para sua casa. Então, a gente foi fazendo isso. E ele já estava com quanto tempo? 2 aninhos. 2 aninhos. Você acha, Luiz, com a sua experiência de Amor Exigente, que isso é possível de ser feito em qualquer fase? Por exemplo, a gente tem uma amiga em comum em que o neto vive com ela. Em qualquer fase a gente pode fazer isso ou não? Em qualquer fase, Cláudia, porque a gente tem que praticar essa questão do desligamento emocional. E isso traz um grande ganho para a gente, porque enquanto a gente está focado naquilo, enquanto a gente está pensando o tempo inteiro que só a gente que vai dar conta, a gente fica sobrecarregado, Cláudia. Então, a gente pode até mudar um pouco de assunto para falar de outra ferramenta extraordinária do Amor Exigente, que é a cooperação. E por que é que a gente fica tão sobrecarregado? Porque a gente quer fazer porque acha que faz melhor que todo mundo, não é? E aí a gente faz, e a gente dá conta de tudo, e a gente trabalha fora, e a gente chega em casa, e a gente arruma a casa, e a gente cozinha, e os outros vão se acomodando. Né? E aí, em determinado momento, você se exaure e diz assim, porque ninguém me ajuda. Claro que ninguém vai te ajudar. Se você não permitir que o outro ajude, se você não exigir muitas vezes que o outro faça a parte dele, porque não é isso, uma família é um local onde as pessoas cooperam entre si. Perfeito. Então, a cooperação é extraordinária, Cláudia, e isso é em qualquer idade. Nós estamos falando de pais que estão começando a educar seus filhos, não tem uma criança de 2 ou 3 anos que não possa levantar da mesa, tirar o seu prato e levar até a pia. Guardar o seu brinquedo na cesta de brinquedo. É isso. A Vivi falou uma coisa também que chamou muito a minha atenção, né? E também é a raiz de muitos conflitos familiares, da gente querer fazer as coisas do nosso jeito, né? Eu vejo isso, apesar do meu neto ser cuidado pela minha nora, meu filho, e pela minha filha e o meu genro, meus 2 netos, de vez em quando eu me pego querendo fazer do meu jeito. E aí vem o choque, né? Amor Exigente ajuda pra gente sempre voltar pro nosso lugar, né? Então, parar de querer impor o nosso jeito, como mãe já passou, né? A gente que seja só avó mesmo, não é verdade? É verdade, Cláudia. A Carla Helena está dizendo assim, boa tarde, meu nome é Carla, tenho 42 anos e sou mãe de um adolescente de 16. Eu sinto que perdi o controle dentro de casa, ele não me respeita mais, passa o dia no celular, não ajuda em nada. Eu já tentei conversar, gritar, castigar e nada funciona. Como eu posso mudar minha postura sem piorar ainda mais essa situação? Eu quero que vocês sejam práticos. Práticos. Para de falar. Para de brigar, para de gritar. Dê a ordem uma vez só. Eu quero que faça isto e aquilo. Obviamente que ele não vai fazer. Mas aí você já estabeleça, quando você deu a ordem, uma consequência.
Se não fizer, não vai ter mais o computador, não vai ter mais o celular. 16 anos, ele não deve trabalhar fora, ele não deve ter dinheiro. Quem está sustentando toda essa arrogância, essa prepotência? A gente. Então, deixa de Desliga o Wi-Fi da sua desliga o casa. Wi-Fi, não é? Como foi na minha casa, deixa de lavar a roupa da criatura, 16 anos, já dá para colocar um sabão em pó lá no tanque e pedir, olha, vai lá lavar sua roupa, não é? Então, o falar, o excesso de falar é maravilhoso para o outro que não quer mudar o comportamento. Porque ele só tem que ouvir, entra por aqui, sai por aqui. Quando você fala uma vez só, olhando no olho, Cláudia, você está exercendo a sua autoridade, que não é autoritarismo. Você não vai ser brava, você não precisa gritar, você vai fazer com amor, segura na mão e diz assim, olha, amado, eu não aceito mais que a sua cama fique desarrumada até 1h da tarde. Não aceito mais que o seu prato de comida fique sobre a mesa. Não vai acontecer mágica, Cláudia, mas você tem que pôr uma consequência. Se o seu prato não for até a pia, amanhã não vai ter almoço. Se a sua cama não estiver arrumada, vai ficar desarrumada, vai ficar amarfanhada. Agora, o que eu vou te falar é que, se está muito difícil, talvez você tenha perdido a sua autoridade e tenha perdido a sensação do quanto você precisa ser a autoridade dentro da sua casa. Então, vá para um grupo para você se reconhecer de volta, né? Se encontrar, pegar a sua vida de volta para você. Porque muitas vezes a gente esquece quem a gente é, né? Então, seria muito melhor no grupo, tá? E aí você vai tomando essas atitudes com firmeza, porque elas precisam ser sustentadas. Eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei, muito calmamente para os meus filhos, pequenos, né? Pequenos, entre aspas, Carol com 12, Gabriel com 17, falei, olha, a partir de agora são vocês que vão arrumar a cama de vocês. Ué, e a Cíntia? Eu falei, então, a cama de vocês ela não vai mais arrumar. Nossa, virou a guerra. Eu saí, deixei. Né? E assim foi indo, e vai indo, e é devagarinho. Devagarinho. Mas porque aí eu tava sustentada no amor exigente, porque se fosse numa época sem estar forte, Mas você falou tudo, Cláudia. na primeira chiada eu ia Aliás, você falar, ai, muito tá bom, sábia vai. sempre, porque sozinho nós não damos conta. Não damos. Aliás, esse é um dos lemas do amor exigente. Sozinhos estamos perdidos. Em comunidade, em grupo, nós encontramos a nossa força. Olha o Marcos Nascimento, diz, oi, sou o Marcos e eu percebo que sempre começo algo motivado, dieta, academia, até terapia, mas abandono tudo no meio, parece que eu mesmo me saboto. Isso é falta de disciplina ou tem algo a mais por trás? Como mudar esse padrão? Quem Olha, responde? mudanças de hábitos são... é uma situação que demora um pouquinho para que possa se estabelecer. Então, o que nós trabalhamos no amor exigente? Outro instrumento extraordinário. Estabelecemos meta para alcançar o nosso objetivo. Então, quer ir na academia, quer fazer uma mudança alimentar, não é? Então, você lá no grupo, você diz, olha, esta semana eu vou à academia 2 vezes por semana. E aí você tem que cumprir aquela meta. Isso é disciplina. Rotina é muito importante, salva a nossa vida. Gente, amor exigente salva a nossa vida. Esquece esse negócio de que é só para quem tem problema com dependência química. Amor exigente é grupo de qualidade de vida. É para todo mundo. Não é verdade, Vivi? Verdade. E se você não estabelece uma meta e não tem alguém que possa te cobrar se essa meta foi executada ou não, a gente vai varrendo para debaixo do tapete. Porque a gente tem, né, uma preguicinha de levantar cedo para ir na Só academia. que pensa num tapete cheio de sujeira embaixo. Nossa. Chega uma hora você tropeça na sujeira. Como diz um amigo mineiro meu, nó, o Aí tapete você vai virar cai. uma corcunda ali no meio da sala. É? A Juliana Mendes diz assim, boa tarde, eu cresci num ambiente muito crítico e hoje sou extremamente dura comigo mesma. Qualquer erro me destrói. Como eu posso mudar esse comportamento de autocrítica excessiva? Olha, o Amor Exigente tem um programa lindo que busca aumentar a autoestima das pessoas através do autoconhecimento. Então, como é importante, por mais que você tenha sido criticada, por mais que você tenha tido a sua autoestima destruída, como é importante você chegar num grupo onde vão dizer para você, hoje você aqui é a pessoa mais importante desse grupo. E você é gente. Os seus recursos são limitados,
faça da sua maneira. O grupo vai observar a sua possibilidade e aí você vai reconstruindo essa autoestima. Eu cheguei com a autoestima destruída no grupo. Você também, Vivi, como é que foi? Também. Triste, abatida, as situações da vida deixam a gente assim, né? Mas aí, quando o Luiz Fernando fala das pessoas, é porque a gente se espelha no outro, né? Então, quando eu vi as pessoas me motivando, na outra semana eu já estava motivada para estar lá, né? Então, a gente no final, né, Luiz Fernando, tem aquela frase, força, fé e alegria. Então, olha, e repetir isso dia após dia, foi o que me fortaleceu. Então, no primeiro dia, você não está forte, você não tem força, você muito menos tem alegria, né? Está triste, desabatido. Mas quando você cumpre a meta, aí você vê o elogio dos colegas do grupo. Olha, legal, cumpriu a meta, legal. Aí, na outra semana também. Então, a força, a fé e a alegria vai vindo dia após dia. Quando passa um tempo, você já olha para trás e fala, nossa, quanto tempo que eu já cumpri. Olha como eu estou alegre. E a gente vai se deleitando, né, na sensação de dever cumprido, né? Dona Mara nos muito diz assim, bom. reconstrua a sua vida. Que lindo. Amorzinho, Tem uma significância para a sua vida. E olha, fala. para de viver o passado. Porque foi criticada, porque não foi amada. Não, hoje é você que tem que se amar, é você que realmente tem que fazer a diferença para que o amanhã possa ser diferente. O Roberto Reio diz assim, minha esposa diz que eu sou muito explosivo, que qualquer coisa eu já fico irritado. Eu não gosto de ser assim, mas na hora parece automático. Existe alguma ferramenta prática para controlar essa reação? Parabéns, Roberto, de você já não gostar de ser assim, porque a grande maioria das pessoas nem percebe que é explosivo, nem percebe que é grosseiro, nem percebe que não agiu da forma mais educada. Não é verdade? Isso mesmo, e é ficar atento aos sinais que as pessoas nos dão, não é? Muito provavelmente, se a esposa já está dizendo que ele é explosivo, é porque ela está incomodada com essa situação. Então, sentar, olho no olho, conversar, não varrer de novo para debaixo do tapete e, às vezes, buscar uma ajuda. A ajuda pode ser um grupo, pode ser uma terapia de casal. E as mudanças comportamentais são difíceis mesmo. Então, se é uma pessoa explosiva, vai ter que trabalhar por um tempo, com meta, com novos comportamentos. E aí, devagarinho, ele vai fazer essa mudança. Roberto, eu tenho recebido muitos psicólogos aqui no programa e eles falam muito da importância, que parece bobeira, mas que muda muito, da importância do respirar. Então, falou uma coisa que te desceu atravessado. Respira, conta até 10. Não conseguiu, conta até 5, pelo menos, mas conta. Respira de novo, para oxigenar o cérebro, para sair daquele modo ataque, para responder da forma mais tranquila e coerente possível. A gente tem que aprender a ouvir e esperar passar a reação só emocional para não ofender, não magoar, né? Boa. Dona Mara nos diz que devemos tomar um copo d'água. Bom. E aí não é só no relacionamento de marido e mulher, mas também com filhos, né? E passamos agora há pouco por uma pergunta de um filho adolescente de 16 anos. É uma idade que já traz um desafio para a família. Então, é preciso que a família saiba novamente a usar a ferramenta do não, que saiba dizer que se chegou uma pergunta ou um pedido em cima da hora, que a família não precisa dar resposta naquela hora. Então, é realmente a utilização desse programa extraordinário de qualidade de vida e proteção social que chama Amor Exigente. Perfeito. Amor Exigente está no site amorexigente.org.br. O WhatsApp é o 19 2519 6555, 19 2519 6555 e o Instagram é Amor Exigente Oficial. Amor Exigente Oficial. Olha, não perca, esse é um grupo gratuito e que vai te ajudar muito a viver cada vez melhor. Muito obrigada. Obrigado, foi uma alegria te receber, Luiz Fernando também. Muito bom. Esse grupo é extraordinário para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Força, fé e alegria. Obrigada e até a próxima. Deixa eu só consertar meu microfone que caiu aqui. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Até breve. Até.